Olá novamente, sou Diogo Michel de Souza Oliveira, de matrícula 1211531 da Engenharia Civil. Estou aqui para mais uma videoaula do curso de Mecânica dos Sólidos ministrado pelo professor Adaildo Amorim, aqui na Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão. Estamos agora na nossa reavaliação e nesta videoaula falaremos de diversos tópicos. Falaremos de equilíbrio de uma partícula em 2D, equilíbrio de uma partícula em 3D, equilíbrio de um corpo rígido em 2D e equilíbrio de um corpo rígido em 3D e momento de inércia. Essa videoaula está no YouTube. O seu link vai vir em anexo ao memorial descritivo. E para quem quiser assistir, vai estar lá no meu canal do YouTube, Diogo Oliveira. Para quem se interessar no assunto e quiser aprender um pouco mais sobre esses assuntos tão importantes para a mecânica, para a engenharia civil. Todo esse trabalho é fundamentado nas aulas do professor Adaildo Amorim e também no livro do BIE, Mecânica Vetorial para Engenharia, tanto a quinta quanto a sétima quanto a 10ª edição. Vamos lá? Primeira parte: equilíbrio de uma partícula em 2D. Vamos falar primeiramente de partícula em 2D, que é uma partícula sobre o plano, para depois falarmos sobre partículas no espaço e corpos. O grau de complexidade vai aumentando, então, como esta é a base, é fundamental para que possamos compreender os assuntos posteriores. Equilíbrio de uma partícula em 2D. Olha, segundo Isaac Newton, no seu livro Princípio, um corpo ele está em equilíbrio quando o somatório de todas as forças que agem sobre ele é nulo. Ou seja, essa partícula ela está em equilíbrio, pois nenhuma força age sobre ela. Mas na natureza não existe isso. Todo corpo, toda partícula, todo objeto está submerso a alguma força. E que força é essa? Existem várias forças que somos submetidos ao longo de nossa vida. A mais comum é a força da gravidade, causada pela atração que os corpos causam entre si. E essa é a força que nos mantém no solo da Terra. Então vem a pergunta: uma cadeira, um móvel, um apagador em repouso, como ele está em repouso se age sobre ele uma força, que é a força da gravidade? Não deveria haver uma força de sentido oposto para ele estar em repouso? Então, a resposta é o seguinte: esse pensamento é válido e realmente existe essa força. Uma cadeira ela está em repouso porque o somatório das forças que atuam sobre ela é nulo. A força da gravidade faz uma força no sentido do centro da Terra, do núcleo da Terra. Entretanto, há uma força de mesmo sentido e intensidade e direção oposta, que é a força normal. A força normal é a força que faz a gente não afundar no solo da Terra. Ou seja, então, todo o corpo está em equilíbrio entre essas duas forças. Todo o corpo que está no solo da Terra, quando em relação a isso, momentaneamente ou não, sempre fica em equilíbrio. Então, nós vamos falar de equilíbrio de uma partícula em 2D, e a primeira parte a se entender são as forças. Bem, as forças são grandezas vetoriais, certo?
E tais como grandezas vetoriais, elas têm intensidade, direção e sentido. Quando uma destas forças, ou mais, quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, dá-se-á a força resultante. Ou seja, quando se age a força da gravidade e a força normal em um objeto, existe uma força resultante que normalmente é nula, a não ser quando ele está em queda livre. Então só existe a força da gravidade. Então, quando falamos de uma partícula em 2D, imaginamos esta como um ponto no plano definido por dois eixos. Nesse caso, nós temos o eixo Y e o eixo X. Percebemos que é importante salientar que esses eixos têm que ter, além da direção, tem que ter um sentido. O sentido que eu adoto é Y para cima positivo, X para a direita positivo. Então, essa partícula ela está sobre esse plano. Vale ressaltar uma coisa. Quando nós tratamos de uma partícula em 2D, tem que ser um corpo pequeno. Nesse caso, ele é um círculo. Não é ideal ele ser um círculo. Por quê? Quando tratamos de uma partícula, nós devemos desprezar as suas dimensões. No caso de um círculo, ele já tem certas dimensões, mas para colocarmos um ponto, ele fica muito complicado didaticamente de explicar, até por ser um ponto, uma coisa pequena. Por isso vamos adotar esse pequeno círculo e imaginar ele como se fosse um ponto, certo? Então, estamos vendo essa primeira partícula, ela está sobre equilíbrio, porque não age nenhuma força sobre ela. E nessa segunda figura, esse eixo XY, existe uma força F1 sobre essa partícula. Essa força F1 tem uma certa intensidade, uma certa direção, que é em paralela ao eixo X, e o sentido. O sentido dela é para o X positivo. Ou seja, intuitivamente, o que acontece com uma partícula, com um corpo, quando sobre este age uma força? Bem, esse corpo tende a se movimentar no sentido dessa força. Ou seja, nesse caso, não vai haver equilíbrio, pois a única força que age sobre esse corpo não é anulada por nenhuma força. Então, sempre que age apenas uma força sobre um corpo, não há como este estar em equilíbrio, pois ele seguirá a força que lhe é aplicada. Na natureza nunca há uma força, porque sempre que, mesmo que imponhamos uma força a uma coisa, sempre haverá a força de atrito, por melhor que seja o local onde essa partícula estiver. Vamos salientar que essa partícula está no plano x e y, novamente, por isso é uma partícula em 2D. Na próxima figura, nós temos a mesma partícula, a mesma força F1, só que agora sobre ela também age uma força menos F1, de mesma direção, mesma intensidade e sentido diferente. Empiricamente, até um leigo na engenharia, na matemática, percebe que se duas forças estão se opondo, essas tenderão a se anular. Por exemplo, quando duas pessoas puxam uma corda com a mesma intensidade, se marcarmos um ponto na corda e sob ela uma linha no chão para ver a posição dela em relação a essa linha, e as pessoas aplicarem a mesma força nas duas pontas da corda, perceberemos que esse ponto não irá se mover. Entretanto, se uma dessas pessoas puxa com mais força a corda do que a outra, esse ponto tenderá a se mover no sentido em que foi puxado. Ou seja, se as duas forças tiverem o mesmo sentido, se elas tiverem sentido diferente e
e intensidade diferente, ou seja, a partícula irá se mover na intensidade da força. Então, a força resultante vai ser o módulo de uma força menos o módulo da outra, o módulo da força resultante. Ela também terá um sentido e dependerá apenas das duas forças que atuam. Nesse caso, se F1 fosse maior do que menos F1, a força resultante seria F1 menos o módulo de F1 menos o módulo de menos F1, daria o módulo de uma força, que é a diferença entre essas duas forças, e o seu sentido seria o mesmo sentido de F1. Nesse caso, nós temos duas forças agindo sobre uma partícula paralelamente ao eixo X. Ela está em equilíbrio, pois se anulam. Entretanto, e se sobre essas forças atuam forças paralelas agora ao eixo Y? Haverá equilíbrio? A resposta é sim, independente do sentido das forças, se elas estão paralelas ou não aos eixos coordenados. Basta apenas que o modo das forças que as forças resultantes seja nulo. Assim, o valor da partícula estará em equilíbrio. Tanto nesse caso, onde são forças no eixo X, como nesse caso, onde há uma força F1 e uma força menos F1 de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos, elas irão se anular. Entretanto, assim como no eixo X, se alguma das forças, ou menos F1 ou F1, se sobressai, seja de intensidade maior do que a outra, haverá um deslocamento que será entre a diferença do módulo das duas forças, e o seu sentido será o mesmo sentido da força de maior intensidade, nesses casos em que são paralelos. E agora, e se essas forças não são paralelas aos eixos? Essas forças estão inclinadas em relação a ambos os eixos, tanto ao eixo X, tanto a um eixo paralelo ao eixo X, como a um eixo paralelo ao eixo Y. Então, haverá equilíbrio? Sim, da mesma maneira que acontece com forças paralelas no eixo X, também acontecerá paralelas ao eixo, se elas forem inclinadas em relação aos dois eixos. A partícula A, dessa mesma maneira, está em equilíbrio. Da mesma maneira, se uma força for maior do que a outra, a direção será a direção da força maior. E se nesse corpo há mais de duas forças, como nesse exemplo? Há forças F2 e F1 em direções ortogonais, essa partícula estará em equilíbrio? Estará, pois essas forças se anulam. Às vezes nos principiantes pode vir a dúvida, não, mas como F2 é muito maior do que F1, ela não vai estar em equilíbrio, porque F2 vai ser maior do que F1, então ela vai tender a subir ou a descer. Mas como F2 se anula completamente com menos F1, assim como F1 se anula com menos F1, então essa partícula A, nesse caso novamente, estará em repouso, em equilíbrio. Agora, aqui nessa próxima figura, semelhante à figura passada, a diferença é que não há uma força menos F1. F2 e menos F2 se anulam, só que F1 não é anulada por ninguém. Então, o que acontece? Nesse caso, não há equilíbrio, pois nenhuma força se equilibra com a força F1, ou seja, essa partícula vai tender a se mover no sentido da força F1. Como diz a segunda lei de Newton, a força será proporcional à massa da partícula vezes a aceleração que ela tomará. Visto isso tudo, nós podemos concluir que, como já diria Newton no seu livro Principia, em 1800 e pouco, um dos maiores escritos da nossa história, que o somatório de todas as forças tem que ser igual a zero. O que é que isso implica? Implica que
o somatório das forças nos eixos também tem que ser zero. O somatório da força em x tem que ser zero e o somatório da força em y também tem que ser zero. Não existe essa de eu fiz o somatório das forças e deu zero, só que quando eu faço o somatório das forças em x não dá zero, mesmo o somatório das forças sendo zero. Como diria o professor Agnaldo, se você está fazendo isso repetitivas vezes e chega a esse resultado que o somatório das forças é igual a zero, o somatório da força em x ou em y não é igual a zero, então comprovadamente você está morto, porque não há como o somatório das forças serem iguais a zero e o somatório das forças em uma das componentes do eixo não ser. Então está entendido. Se o somatório das forças for igual a zero, o somatório das forças nos eixos das componentes dessas forças será zero. Agora nós vemos uma partícula submetida a 4 forças diferentes de intensidade, sentido e direções diferentes. Como nós poderemos dizer que ela está em equilíbrio? Olha, empiricamente olhando aqui, nós vemos que F1 e F3 e F2 apontam para a esquerda, enquanto só F4 aponta para a direita. Ou seja, empiricamente nós estamos percebendo que essa partícula tende a ir para a esquerda. E também, como F1 e F3 e F4 apontam para baixo e apenas F3 aponta para cima, a partícula tenderá a fazer um movimento para baixo. Mas podemos afirmar isso de verdade? Se for um caso mais complexo, como nós poderemos resolver isso? Saberemos se a partícula estará em repouso ou não? Então, nos partiremos para a decomposição das forças sobre essa partícula. As forças sobre essa partícula, elas sempre farão um ângulo com um eixo paralelo ao eixo x e y. E se essa força estiver se essa partícula estiver nos eixos, essas forças farão um ângulo com os eixos. A partir desses ângulos e da trigonometria básica, nós poderemos decompor essas forças em forças na direção dos sentidos, dos eixos. Aqui em linha tracejada nós traçamos um eixo paralelo ao eixo x e y, passando pelo centro do círculo, pois como se trata de um ponto, está apenas um círculo de maneira visual e didática, então ela tem que passar pelo ponto e todas as forças têm que nascer exatamente desse ponto. Caso contrário, seria um corpo extenso. Vemos que, decompondo que vai aparecer uma força F3y e F3x, que vão ser as componentes da força F3 nos eixos. Do mesma maneira, F4 e F4x, F4y, componentes da força F4, e F1x e F1y. Aqui tem um pequeno erro, tá F1x duas vezes, mas aqui é F1y. Desculpa, foi apenas uma falha técnica, mas dá para seguir. Então, decompondo aqui, nós já podemos ver que a intensidade da força, como vimos, vamos somar uma com a outra. Então, nós vemos aqui que a partícula tenderá a ir para baixo, não para cima, porque a somatória das forças que vão para baixo é maior do que para cima, tanto como as forças que vão para a esquerda é bem maior do que as forças que vão para a direita. Essa partícula está em equilíbrio? Não, porque as forças não, e o somatório das forças não é nulo, por isso ela não está em equilíbrio e ela tenderá a fazer um movimento numa direção sudoeste, tanto para a direita e para baixo, porque são os vetores. Agora, se esse F4x fosse maior, de mesma intensidade que o somatório dessas forças, também como F3y fosse da mesma intensidade do somatório dessas forças, então aí sim haveria um equilíbrio. Aqui eu fiz um diagrama simplificando
Fiz uma componente de fx e de fy para ficar mais fácil no entendimento. Equilíbrio de uma partícula em 2D. Esse é um problema típico de um equilíbrio de uma partícula em 2D. Quando nós resolvemos um problema de uma partícula em 2D, há duas maneiras de se resolver. A primeira é por verificação. Nós vamos verificar se as forças que atuam sobre este corpo, elas estão em equilíbrio ou não. Nós fazemos o somatório e vemos se estão ou não. E a outra maneira é por imposição. A questão nos impõe que está em equilíbrio, e daí sabemos que o somatório das forças tem que ser igual a nulo, tanto todas as forças como os seus eixos, então podemos encontrar as outras forças. Essa imagem é um exemplo típico de um equilíbrio de uma partícula em 2D. Foi retirado do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, Estática, do Beer e do Johnson, quinta edição, página 51. E é um problema típico. Aqui nós temos um ponto, mais uma vez, partícula em 2D. Aqui é um plano XY, e aqui é uma partícula nesse plano. Uma maneira muito mais fácil, que ajuda muito na hora de solucionar esses problemas, é fazer um diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre é a interpretação do problema físico graficamente, ou seja, nós vamos pegar esse problema físico e transformá-lo de maneira gráfica a fim de vermos as forças que agem sobre esse problema, as posições, os locais, as angulações, a fim de resolvermos. Aqui vai haver a partícula P, que vai estar sob o seu peso. Vai haver a força AB, realizada pelo trabalhador no ponto B. Aqui também haveria uma força para baixo, mas como eu estou mais preocupado em apenas dar um esclarecimento sobre a partícula, tá bom? Aqui também a força AC, aqui a partícula A, veja. E aqui nós traçamos sobre ela, sobre o centro dela, um eixo coordenado x e y. Sobre ele nós colocamos a angulação, e a partir daí fica fácil de decompor as forças para encontrarmos a solução do problema. Nesse problema, se fôssemos resolver, nós saberíamos que FAC vezes o seno de 50 mais FAB vezes o seno de 30, a soma dessas duas iriam fazer uma força vertical, e como é imposto que está sobre equilíbrio, então essa força tem que ser igual à força P. Assim descreveríamos o peso da caixa. Essa é a ideia de fazermos um diagrama de corpo livre, facilitar o entendimento do problema. Então vamos seguir. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como uma partícula 2D? Olha, eu já falei muito disso ao longo dessa videoaula, não focando, não dizendo isso, mas isso acontece com problemas reais simples, sendo de mecânica ou não. Nós podemos, as hipóteses simplificadoras quando nós podemos desconsiderar as dimensões de um corpo, ele pode ser considerado como partícula. Naquele exemplo da caixa, como é só um ponto, então ele é tratado como uma partícula. Em física, em momento, estudo um momento, colisões, quando fala em colisões entre carros, normalmente a gente trata essas colisões como colisões de partículas, mesmo sendo objetos imóveis e tal. Vamos ter a massa delas, mas não nos importa suas dimensões. Esse assim que pode ser resolvido. Então, quando num corpo não interessa isso, então nós podemos. Quais os cuidados necessários para a solução de um problema de uma partícula em 2D? Cuidados necessários, isso, que o problema, que as dimensões do corpo não interfiram, certo?
Nós também temos que ter o cuidado de saber todo um pouco de trigonometria para entendermos decomposição de forças de vetores, para podermos decompor os vetores em suas partes. E assim como interpretação física dos problemas, você interpretar como aquele problema tal é uma partícula submetida a uma força que haverá um peso. Então vamos para a primeira aplicação. Um objeto com peso W é mantido em equilíbrio por duas molas que, relaxadas, possuem comprimento de 450 mm e um cabo de 500 mm de comprimento. Sabendo que as propriedades da mola são dadas por KB, a constante elástica da mola AB, e a constante elástica de AD igual a 500 N, calcule a tração no cabo e o peso do objeto. Olha, vemos aqui esse problema. Primeiramente, vamos traçar um diagrama de corpo livre com essa partícula A. Vimos que essa partícula A, traçamos para ela um eixo coordenado ortogonal x e y e mostramos as forças FAB, TAC, FAD e a força peso, P. Certo? A partir dessas dimensões, vemos que forma triângulos retângulos. Com esses triângulos retângulos e com essas medidas, nós podemos encontrar as angulações desses triângulos e a partir daí decompormos em as forças. Mas primeiro vamos encontrar os comprimentos. A força em AB e em AD, a força como são a mola, pela lei de Hooke, a força é o deslocamento da mola vezes a constante elástica. Esse comprimento que ele nos dá, 450 mm, vamos transformar para metros para trabalharmos no SI. Ele é o comprimento da mola deslocada, e com peso normal. Com peso é lá um deslocamento, então nós temos que saber quanto foi esse deslocamento para podermos encontrar. Então, pela trigonometria, como são triângulos retângulos, podemos achar essa hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, temos que LAB, que é a distância entre A e B, vai ser o quadrado dessa medida, 550 menos 140, que é apenas isso aqui, mais o quadrado de 330, assim como LAD vai ser o quadrado de 460 mais 140, mais o quadrado de 320. Então, nós fazendo esse cálculo, nós temos que LAB igual a 0,55 metros e LAD igual a 0,68 metros. Pela lei de Hooke, a força é a constante elástica vezes a diferença, a compressão ou a distensão da mola, o ΔL. O ΔL vai ser dado pelo o comprimento final menos o inicial, 0,1, aqui 0,23, e o KAB e o KAD já foi dado. Assim encontramos a força AB 150 N e força AD 115 N. Agora nós encontramos os ângulos, como já foi dito. A partir da trigonometria nós podemos encontrar esses ângulos entre essas forças e o eixo X, a fim de decompormos essa força vezes o cosseno do ângulo que ela faz. A gente vai trazer essa componente para o eixo X, como também essa força vezes o cosseno 73 graus, 74, que é o alfa, vai trazer essa força para o eixo C. Então, o somatório dessas duas forças, dessas três forças, tem que ser igual a nulo. Lembrando, é um problema de imposição. Não está muito bem desenhado a intensidade, mas dá para entender os sentidos. Então, somatório da força em X, TACX, ou TAC vezes o cosseno de 28,7, mais o TAFAD vezes o cosseno de 28,7, aqui é TAC vezes 73,4, menos FAB, porque FAB está no sentido oposto. Lembrando, nesse sentido é positivo, nesse sentido é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Então, o somatório das forças em X igual a zero.
A gente não tem TAC vezes o cosseno, a gente soma essas duas forças, multiplica pelo cosseno, acha 120 e tal, então achamos TAC. Agora, para acharmos o peso, decomporemos no eixo Y. Por quê? Porque como é um problema de imposição, o somatório das forças em X vai ser igual ao somatório das forças em Y. Decompomos essas forças no eixo Y, usando o seno dos ângulos, e o somatório delas tem que ser igual a zero. 150 vezes 3 vezes seu ângulo, 115, e PAC, que é 68,18 vezes o seno do seu ângulo, menos P, que está no sentido oposto, é igual a zero, ou seja, P é igual à soma das outras forças, P é igual a 200,8 newtons. Aqui termina a aplicação 1, vamos agora para o segundo tópico, equilíbrio de uma partícula em 3D. Olá mais uma vez, eu sou o Diogo Michel e estou aqui continuando a nossa videoaula de mecânica dos sólidos do professor Adeildo Amorim da Universidade Federal de Alagoas, Campos do Sertão, e vamos para a parte 2, equilíbrio de uma partícula em 3D. Agora há pouco, na nossa primeira parte dessa nossa videoaula, nós falamos sobre o equilíbrio de uma partícula em 2D. Falamos toda a fundamentação teórica, o que é necessário, quais fatores, o que precisamos, a melhor maneira de resolver as questões. Resolvemos uma aplicação e fizemos toda a fundamentação teórica. Por que eu estou falando isso? Porque o equilíbrio de uma partícula em 3D é um processo muito semelhante. Assim como uma partícula em 2D precisa de estar totalmente para estar em equilíbrio e todos os seus componentes estejam, também a partícula em 3D. Então vamos lá. A diferença já está no nome, né? A diferença é que agora nós estamos trabalhando em 3 dimensões. Não é mais um plano cartesiano com o eixo X e Y, como de outrora, como da primeira parte do nosso trabalho. Agora nós estamos trabalhando em um plano 3D. Não é um plano, num espaço. Olha, quando trabalhamos em espaço, a noção é mais complicada, porque além de todo o conhecimento matemático, temos que ter uma visão espacial de desenho que nem todos têm, por mais que muitos sejam bons experts nas contas, em vetores e tudo mais. Essa parte de visão espacial é um pouco complicada. Então vamos começar do básico. Primeiro, assim como no plano, nós temos uma partícula. Ressaltar novamente que, assim como na segunda parte, nesta ilustração temos essa partícula. Na verdade não é uma partícula, porque para ser uma partícula deveria ser um ponto, porque devemos desprezar as medidas, e sendo esse círculo está trazendo medidas, o que pode acarretar erros, certo? E quando estudamos de uma partícula, estamos estudando de um ponto ou de figuras que agiriam como um ponto. Então, por isso que temos que considerá-lo um ponto. Então, esse círculo é uma forma mais didática de fazer, porque fica melhor de visualizar. Então, este ponto está agora no plano. Se você olhar, nós temos um plano em 3 dimensões. Um plano não, um espaço em 3 dimensões, delimitado pelos eixos X, Y e Z. Aqui temos o lado positivo do nosso plano, negativo X, negativo Y, e tem os 8 quadrantes, certo? Então, quando agir uma força sobre uma partícula em um espaço em 3D, normalmente essa força, ou
quando agem forças sobre essa partícula, essas forças elas se propagam nas outras direções. Pode haver forças paralelas que estejam apenas em um dos eixos coordenados dentro do espaço. Por exemplo, se houvesse aqui uma força dessa partícula para o eixo x, essa força estaria apenas no eixo x, desde que ela partisse da origem. Já se ela estivesse do y na direção de x, ela já teria uma direção y, mesmo que no seu z fosse zero. Então, a partir disso nós vemos que essa partícula está submetida a várias forças. Cada uma dessas forças, principalmente essas que estão na ilustração, estão sujeitas aos três eixos coordenados do espaço, o x, y e z. Aqui na figura, pela linha tracejada, nós vemos a projeção dessas forças, dessas linhas, então três forças diferentes nos eixos. Aqui ela tem uma certa medida em z, uma certa altura, um certo x e um certo y. Então, a partir disso, nós podemos calcular, a partir disso e a partir dos ângulos que essas retas fazem com os eixos, nós podemos calcular essas forças para sabermos se a partícula está ou não em equilíbrio. Assim como na segunda parte, para a partícula estar em equilíbrio, o somatório de todas as forças que agem sobre essa partícula, independentemente de sua posição, se está em 1, 2 ou 3 dos eixos coordenados, se está paralela a um dos planos ou não, tem que ser zero. De maneira análoga à segunda parte, também o somatório das componentes das forças x, y e z também tem que ser nulos. Nesse caso aí, empiricamente olhando, nós percebemos que essa partícula ela não está em equilíbrio, pois vemos que a força em z é maior no sentido positivo do que negativo. Também vemos que a propagação dela no eixo x é mais negativo do que positivo, e no eixo y mais positivo do que negativo. Então, a partir disso, nós observamos o comportamento dessa partícula. Aqui nós temos um exemplo de uma partícula, de um vetor de uma partícula que está no ponto A. Não, o vetor que está no ponto. Imaginamos uma partícula que esteja saindo da origem para um determinado ponto A. Essa força que age sobre essa partícula. A partir dos ângulos que essa força, o vetor dessa força, faz com os eixos coordenados e com os planos, nós podemos decompô-la a fim de saber se a partícula está ou não. Lembrando, há dois tipos de problemas quando se envolve equilíbrio: um de comprovação, se vamos comprovar ou não se está, e outro de afirmação, quando sabemos que está em equilíbrio e daí queremos comprovar alguma coisa. Por isso é tão importante a decomposição da força que age sobre a partícula no ponto A nas outras determinadas direções. Essa força vai fazer agir sobre a partícula forças em outras determinadas posições. Aqui é uma imagem típica de um problema de equilíbrio de uma partícula em 3D.
Vale salientar nossa fonte, que foi o livro Mecânica para Engenharia, a Estática de Hibbeler, 10ª edição, página 35. Aqui nós vemos uma caixa que ela está pendurada na origem dos eixos. Vemos aqui, ele traçou um eixo x, y e z e ele dá as medidas. A partir disso, assim como analogamente fazemos em 2D, traçamos um diagrama de corpo livre. Para que novamente esse diagrama de corpo livre? Esse diagrama de corpo livre serve para nos situarmos, para interpretarmos a figura fisicamente de uma maneira graficamente e assim sermos mais capazes de entender o problema. A partir disso, ele decompõe A partir disso, ele coloca as forças que estão nos determinados eixos e faz as suas componentes. A partir disso é que nós iremos transferir essas forças para o seu eixo para saber, por exemplo, se nós quiséssemos saber qual é o peso dessa caixa, tendo atenção, decompunharíamos a força FB e FC para o eixo Z e o somatório dessas componentes deve ser igual ao peso da caixa, visto que estão em equilíbrio. Caso não, se não dissesse, aí nós teríamos que comprovar. Pronto. Essa parte da fundamentação teórica do equilíbrio de partícula 3D, como vimos, é muito semelhante. A única diferença é que agora temos mais uma dimensão para o equilíbrio. É um pouco mais complicado, mas muito semelhante à parte de 2D. Perguntas: quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir da consideração dele como uma partícula em 3D, que é um 3? Alguma hipótese simplificadora? Qual? Olha, para resolvermos um problema de mecânica a partir da consideração dele como uma partícula 3D, é quando as dimensões desse corpo não influem. Então, nós não podemos pegar um cubo no espaço que está submerso a várias forças, porque quando se trata de uma figura, de um objeto, já existe outras grandezas, como o momento. Então, para isso, precisamos tratar como uma partícula, não como uma força. Então, não devemos considerar as suas dimensões dentro do espaço 3D. Quais os cuidados necessários para a solução de um problema de equilíbrio de uma partícula em 3D? Olha, normalmente problemas envolvendo equilíbrio de uma partícula são aqueles quais só temos 3 equações. Sendo assim, e seguindo o princípio matemático de que para resolvermos um sistema, o número de variáveis tem que ser o número de equações. Então, um dos cuidados necessários é que nos sistemas dos problemas dados tenham mais que 3 variáveis, ou tenham menos que 3 variáveis. Então, além disso, por ser mais complexo que os problemas em 2 dimensões, exige da pessoa a qual vai resolver este problema um maior conhecimento na parte vetorial e trigonométrica, assim como já falei, de uma boa visão espacial. Entretanto, há maneiras mais fáceis, há dicas, há truques mais fáceis para resolver esses problemas. Nós podemos expressar primeiramente cada força do diagrama de corpo livre como um vetor cartesiano, ou seja, nós podemos transformar primeiramente
para duas dimensões, principalmente para quem não tem uma visão muito boa. Como aqui, nesse caso, nós podemos transformar para uma segunda dimensão e substituindo esses valores no somatório das forças sendo igual a zero, usando a fórmula. Assim, em seguida, nós igualamos as componentes vetoriais I, J, K ao zero, a fim de facilitar nossas contas. Bem, parte da teoria foi isso, respondemos as questões, e agora vamos para a resolução da aplicação número 2. Para a situação abaixo, imagine que um monumento é sustentado por 3 cordas com linhas de ações direcionadas para o seu ponto mais baixo A. Alternativa A. Admitindo que P igual a zero e a tração em BE vale 0,2 newtons, determine o peso do monumento. Olha, aqui está o monumento e ele está submetido às trações realizadas por essas cordas. Como estamos vendo, trata-se de um equilíbrio de uma partícula em 3D, certo? E nós podemos admitir essa partícula como o centro desse eixo. Então, aqui são dadas todas as medidas. Eu desenhei de corpo livre, até porque era uma figura muito complexa e fica complicado para desenhar, para ficar algo didático. Então, a partir dessa figura podemos ver, porque ele apesar de ser um problema físico, ele nos dá todas as medidas, e então sabemos que aqui há forças que estão na direção dessas cordas. Olha, olhando para essa figura, a gente percebe que cada uma dessas cordas passa pelo vértice A, ou seja, elas vão se encontrar aqui nesse ponto A. Assim como as linhas de ação destas cordas, assim como as linhas de ação delas, né? Isto implica que todas essas cordas elas têm o mesmo comprimento e que também seus vetores unitários que estão ao longo dela são paralelos aos vetores unitários que passam ao longo dos geradores dos cones. Os geradores dos cones são essas linhas aqui na base dos cones, e só lembrando que o vetor unitário ele não tem intensidade, ele é apenas para direcionar. Por isso, se um vetor é paralelo, um vetor unitário é paralelo ao outro, ou seja, ele é igual ao outro, porque ele vai ter a mesma direção e sentido. Então, um vetor unitário de B até E é idêntico ao vetor unitário de A até B, assim como de AC igual a de CF e de AD igual a de DAG. Então, o primeiro passo para resolver esse problema é achar os vetores unitários. O vetor unitário de AB, como eu já disse antes, é igual ao vetor unitário de BE, que vai ser igual ao cosseno de sinus de 45 mais 8, que é quanto ele se estende no eixo Y, mais menos o seno de 45 sobre a raiz de 60. Dessa mesma maneira, assim, TBE, a tensão de BAE, vai ser igual a TBE vezes o vetor unitário, assim como TCF vai ser ele vezes o vetor unitário, e TDG vai ser TDG vezes o seu vetor unitário. Aí estão todos os valores de todas as componentes das forças. Então, após calcularmos isso, nós temos que, aplicando a condição de equilíbrio em A, ou seja, o somatório de todas as forças em A tem que ser zero. Vou voltar para a figura. Vamos ver aqui que em A vai ter essa tensão AB, essa tensão AC, essa tensão DE, AD, mais PJ. Só que, como P é nulo, né, então não vai estar, mas é importante porque a gente vai usar esse sistema mais lá na frente. Então, achadas as tensões e usando aqui a
condição de equilíbrio, agora nós vamos isolar os fatores y, j e k de cada uma das três equações. Por quê? Porque a somatório das forças em cada eixo tem que ser nulo, como já foi falado anteriormente. Então, assim, tendo I, J e K, nós ficaremos com o sistema com essas três equações, essa número 1, essa número 2 e essa número 3. Não vou me adentrar muito na explicação de como chegamos nesses valores, porque senão vamos perder tempo, o tempo da videoaula é curto. Mas para quem estiver interessado, apenas pegar o ponto do lápis e ir dentro. Agora nós vamos ter um sistema com três equações e três incógnitas, sendo PO igual a 0 e TBO igual a 0,2. Então, resolvendo o sistema, que eu também não irei resolver aqui por causa do tempo, temos que TCF igual a 0,669 libras e 3G igual a 0,74 mililibras. Como as unidades estão em libras, certo? Estão em polegadas e em libras, então eu resolvi trabalhar assim para quando for no substituir. Então, substituindo esses valores nessa equação 2, a gente tem TCF, tem TDG, tem TBR, nós encontramos o W. Encontramos que W, o peso, é igual a 7,2 newtons. Na parte B, se o monumento pesa 7,2 newtons e a corda você pensa em que faixa de valores? Alternativa B. Analisando as equações encontradas no item A, temos o seguinte sistema. Esse sistema aqui é o que a gente já encontrou previamente lá na outra parte. Isso aqui IJK, só que aqui está organizado bem certinho. Então, para encontrarmos a faixa de valores da força P, devemos tomar as equações de IJK, onde TCF está em função de P. Visto isso, obtivemos que ICF é igual a menos 129P mais 0,68 libras. Assim, para termos TCF maior do que zero, nós teremos que TCF é igual a menos 139P mais 0,68 libras. Como isso é maior do que zero, então isso vai ter que ser maior do que zero, e jogando para lá nessa equação, nós temos que P tem que ser menor do que 0,36, ou seja, a faixa do intervalo de P é de 0 a 0,36. Lá, nessa videoaula, vamos falar agora sobre equilíbrio de um corpo rígido em 2D. Sou Diogo Michel, na matéria de mecânica de sólidos, com o professor Adeildo Amorim. Equilíbrio de um corpo rígido em 2D. Olha, inicialmente até agora nós estávamos trabalhando com o equilíbrio de uma partícula, como essa aqui. E agora nós estamos trabalhando com um corpo rígido, ambos em 2D. Quando estão 2D, ou seja, eles estão em um plano delimitado por dois eixos ortogonais, nesse caso x e y. Qual a principal diferença entre uma partícula e um corpo rígido? Primeiro, a partícula ela não é fundamental para ela suas dimensões, assim como é fundamental para o corpo, esse corpo A. O que isso implica? Implica que quando eu aplicar uma força F1 a essa partícula, ela vai ter apenas translação. Entretanto, se eu aplicar essa força a um corpo, além da translação, ele também vai ter uma rotação. Essa rotação é em determinado eixo. Nesse caso, um eixo é um eixo ortogonal ao eixo XY, no caso um eixo Z, que sairia para fora ou para dentro dessa tela. O que vai dizer se esse corpo vai girar ou não, quanto ele gira, são os apoios e o eixo
que nós tomamos como de rotação. Se o eixo fosse no meio, no lugar aqui na posição de A, então o valor do momento seria diferente. Essa é a grandeza diferente agora quando trabalhamos com o corpo, é o momento. O momento nós vamos definir aqui mais facilmente como a força vezes a distância ortogonal à aplicação da força, ou seja, se essa força está sendo aplicada aqui, a distância ortogonal é nesse sentido. Então, quanto maior a distância da força, maior vai ser o momento. Se o eixo de rotação fosse aqui perto desse F1, a força aqui seria, o momento aqui seria mínimo. Então essa é a principal diferença entre um corpo e uma partícula. Translação. A rotação é enquanto a partícula, por não haver dimensões, só sofre translação. Aqui o que eu estava explicando agora, quanto mais longe a força aplicada é em relação ao eixo, nesse caso nós estamos tomando como relação o eixo ortogonal Z que passa nesse ponto A. Então, quanto mais distante tiver uma distância ortogonal a esse eixo, quanto maior essa distância, maior vai ser o momento. Então veja aqui que a força mais distante é a força F1, por isso que o seu momento é maior que os outros. À medida que vão se distanciando, os momentos vão diminuindo, por isso que F5, por estar mais próximo de A, é o menor. Entretanto, se mudássemos esse eixo e ele estivesse aqui, no lugar daí, inverteria tudo, pois a força F5 seria de maior intensidade, por estar mais longe perpendicularmente ao eixo ortogonal. E quando um corpo em 3D está em equilíbrio? Olha, quando a força e o binário, que é o momento, quando essas forças externas que constituem esse sistema equivalente a igual a zero, diz que o corpo rígido está em equilíbrio. Então, para que haja o equilíbrio, além do somatório das forças que agem sobre o corpo serem nulas, como nas partículas, também o momento em relação a determinado ponto, determinado eixo que passa em qualquer dos pontos, também deve ser nulo, seja qual for o eixo de rotação. Sendo assim, em duas dimensões, teremos o somatório das forças que atuam nos eixos X como nula, assim como no X, e também o momento que atua sobre esses eixos. Ou seja, além do somatório das forças serem zero e dos momentos serem zero, o somatório das forças em X e Y serão zero. Então, nesse tipo de problema, nós teremos três incógnitas: o Fx, o Fy e o momento. Por quê? Porque o momento sempre será perpendicular ao eixo, ou seja, então aos dois eixos do plano. Ou seja, então não tem como ter mais de um momento. Vamos ter mais de um momento, vamos ter três momentos quando chegarmos em equilíbrio de um corpo rígido em 3D. Então, vamos aqui a um exemplo. Olha, aqui tem um exemplo de um corpo rígido, que nesse caso essa escada, e um bombeiro está sobre ela. Quando o bombeiro sobe sobre ela, o seu centro de massa há uma força para baixo, que vem do seu peso, uma força para baixo que é do peso da escada, uma força que é uma força normal, a força que a escada faz sobre a parede, uma força normal ao piso da escada, e essa força é uma força de atrito que impede que a escada gire. Esse é o diagrama de forças desse problema. É uma imagem, um tipo de problema de um corpo rígido. A fonte Fundamentos de Física de Walker e Halley,
são 11. Então, se analisarmos, a gente pode decompor as forças. No momento, o braço de alavanca é perpendicular à linha de ação, ou seja, se adotarmos esse ponto aqui como o eixo de rotação, nós iremos anular essas duas forças. Em que isso ajuda? Porque se eu quiser saber qual força é essa, e eu anulando essa, fica mais fácil. Eu já vou anular uma força. Então, se o eixo aqui for esse, só vai haver o FW, que vai ser o momento, e esse momento, essa força vezes isso aqui tem que ser zero. De maneira análoga vai ter o M, sim, o somatório desse aqui, mas todos os outros momentos. Então, tomando em conta o eixo O, o momento gerado por essa força, o momento gerado por essa força e mais o momento gerado por essa força MG vai ser igual a nulo. Assim nós podemos calcular os valores dos momentos, ou seja, nós teremos mais uma equação. Então, depois de encontrarmos as forças pelos momentos, pegas pela soma das forças em x, nós poderemos encontrar, já que elas se balançam, também com as forças em y. Depois de encontrarmos, adotando um eixo, nós poderemos encontrar. Então, qual é a ideia? A ideia é, nós escolhemos um eixo em um local onde não temos as forças. Nesse caso desse problema, nós não temos essas forças normais. Por isso adotamos esse ponto. Assim, nós podemos encontrar as outras forças e a partir daí podemos deduzir o valor de FPY e FPX. Então, muito fácil. O corpo 2D facilita muito na hora de resolver problemas. A importância do diagrama de corpo livre, como já vimos, é fundamental. Então, aquelas nossas perguntas. Quando um problema de mecânica pode ser resolvido a partir de considerações dele como um corpo rígido em 2D, que está em 3D, mas é em 2D. Então, nesse instante agora, a situação está ficando cada vez mais complexa. Nós não trabalhamos mais diretamente com um ponto, mas sim com superfícies, com peças, com áreas. E isso é algo que chega mais perto do real, certo? Então, quando um problema de mecânica, então nós poderemos usar esse tipo de problema quando apenas duas das dimensões importam. Então ele vai estar no plano, não no espaço, como em 3D. E também quando não podemos simplificar, porque se eu puder simplificar isso para uma partícula, eu simplificarei, porque assim fica mais fácil. Quais os dados necessários para a solução? Outra pergunta. Eita, faltou uma. Então, agora, quando um problema... Então, quais os cuidados necessários para isso? Então, os cuidados necessários, devido à fundamental importância do diagrama livre, saber escolher é de extrema importância. Indicar todas as forças que o corpo sofre, incluindo a força do peso, que é uma força externa também realizada sobre a peça, é muito importante. Quando nós traçamos um diagrama de corpo livre agora, nós isolamos a peça. Por exemplo, aqui nós tínhamos a escada, o bombeiro, e agora nós a isolamos da parede do bombeiro, deixamos apenas as forças que nos interessam. Então, e como está ficando cada vez mais rebuscado, mais difícil nossa compreensão,
nosso senso de matemática, de espaço e vetorial tem que ser cada vez melhor para fim de resolver com clareza esses problemas. Quais os tipos de apoios para corpos rígidos em 2D? Quais as características de cada um deles? Certo. Na compreensão e análise do equilíbrio dos corpos rígidos, duas dimensões, fundamental é analisar os vários tipos de reações que ocorrem entre os apoios e os pontos de contatos que os corpos estão sujeitos ao sistema de forças coplanares em duas dimensões, que é o que estamos trabalhando. Geralmente, pode-se afirmar que se um apoio impede a translação de um corpo em uma determinada direção, então uma força é desenvolvida no corpo nessa direção. Assim como se a rotação é impedida, um momento de binário é exercido sobre o corpo. Vamos falar um pouco de cada um desses. A gente separou mais de uma família, porque se for falar de um ou outro é muito complicado. Então vamos falar primeiro da família dos roletes, balacins, superfícies lisas, hastes curtas e cabos cursores. Hastes curtas e cabos, cursores e pinos deslizantes sem atritos. Aqui tem uma maioria deles. Bem, olha, esse tipo de apoio, eles impedem o movimento em apenas uma das direções e geram uma reação chamada reação equivalente a uma força por mediação conhecida. Isso envolve apenas uma incógnita, que é o módulo da reação. Então, a linha de reação deles é conhecida e deve estar indicada no diagrama. Linha de ação conhecida, número de incógnitos só 1, como segue a tabela. A reação pode estar orientada em ambos os sentidos, nos casos de roletes em pistas duplas, hastes, cursores e pinos deslizantes. O que quero dizer? Que esse tipo de vínculos, apenas uma força sobe neles, por isso, bastante, só há um número de incógnitas. Agora, vamos falar sobre pinos polidos em edifícios ajustados, articulações e superfícies rugosas. Elas geram reações equivalentes a uma força de direção desconhecida. Pino deslizante, cursor de haste lisa também. Eles podem restringir a translação de um corpo livre em todas as direções, mas não restringem a rotação em torno do eixo de conexão. Ou seja, as reações desse grupo, como este aqui, superfície áspera e pino liso, articulação, este aqui está no outro. As reações desse grupo envolvem duas incógnitas. Apoio fixo, o engateamento, geram reações equivalentes a uma força em um binário. Esse tipo de apoio impede qualquer movimento do corpo livre, imobilizando completamente. Os apoios fixos produzem forças sobre toda a superfície de contato. Essas forças formam um sistema binário que pode ser reduzido a uma força em um binário. Essas reações envolvem três incógnitas. Como a gente pode ver aqui, sempre envolve duas forças em um binário. Por isso, são três incógnitas. Aplicação 1. No laboratório de estruturas, um professor começa a ensaiar uma viga engastada aplicando as cargas de 1 kg em B e 0,5 kg em C, conforme a figura abaixo. Qual a reação em A se o ponto D da viga não encosta no apoio E? Vamos primeiro para a alternativa A. Primeiramente, aqui é o problema físico. Tem aqui certos pesos e aqui as distâncias, então vamos calcular as reações em A. Primeiramente, desenhamos aqui o diagrama de corpo livre. Há um momento gera uma
força em AY para cima, a fim de manter o equilíbrio. Primeiramente vamos calcular os pesos em B e os pesos em C. Como é 1 kg aqui, e vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, e aqui 0,5, nós podemos calcular os pesos, que é o peso de B e o peso de C. Fazendo essa multiplicação, temos que o peso de B igual a 9,81 e o peso de C igual a 4,905 newtons. Esses são os pesos. A partir disso, nós fazemos o somatório das forças. Vejamos que no eixo X não existe nenhuma força além de AX. Como o somatório de todas as forças tem que ser zero, só temos AX, isso implica que AX igual a zero. Da mesma maneira, fazemos em relação ao eixo Y. O somatório das forças em Y é igual a zero, ou seja, AY está para cima é positivo, menos PB, porque está para baixo é negativo, menos PC, porque também está para baixo é negativo, tem que ser igual a zero. Disso, substituindo os valores encontrados previamente, nós temos que A igual a 14,715. Como só existe força no eixo Y, então a força resultante em A é 14,715. Agora vamos calcular o momento resultante. A somatória do momento em relação a esse ponto A vai ser o que? Como eu já falei, é a distância perpendicular à linha de ação da força vezes a força, ou seja, em relação a esse ponto, essa distância vezes PB mais essa distância toda vezes PC. Esse vai ser o momento em A. Como ele está girando para baixo, vai ter um sentido negativo, porque eles estão girando em sentidos opostos. Vamos ver isso na equação. O somatório do momento de A tem que ser igual a zero, então o peso de B vezes o braço da alavanca de B, que é a distância do peso B até o eixo de rotação, negativo porque ele gira no sentido oposto de MA, ele faz a barra girar para o sentido horário, enquanto o MA tende a girar no sentido anti-horário, menos isso, menos a força de C vezes a distância de C. Resolvendo essas equações, multiplicando matemática básica, temos que o momento em A é igual a 4,335 por metro. Qual seria o valor da mesma reação se o apoio flexível em E exercesse na viga uma força de 6 N para cima, desconsiderando o peso da viga? Aqui há mais uma vez o diagrama de corpo livre, só que agora há um peso de 6 N, uma força de 6 N para cima. O que é que vai implicar? Bom, no eixo X nada, porque não há mais nenhuma força, como já foi explicado, a X é zero. Da mesma maneira, fazemos em relação ao eixo Y. A Y está para cima, então AY mais 6, porque está para cima só, menos PB menos PC tem que ser igual a zero. Resolvendo isso, nós temos que A igual a 8,75. O que é que isso mudou? Que a mesma quantidade de força que ele aplica é a diferença das forças, ou seja, eu apoiando ali, a quantidade de força que eu faço para apoiar vai ser subtraída da força total feita pela outra parte. Agora o cálculo do momento resultante. O somatório do momento tem que ser igual a zero. O momento de A, que é o que queremos, vai ser igual ao peso de momento de B, que é o peso de B, menos o braço da alavanca, menos o momento de C, que é o peso de C, vezes o braço da alavanca, mais o momento de D. Como o D tende a girar no mesmo sentido de A, então é positivo. Então vai ser 6 vezes toda essa distância. Colocando isso na conta, temos que MA igual a menos WB vezes a distância, menos WC vezes a distância, mais 6 vezes a distância igual a zero. Substituindo e colocando cada
cada um em seu canto, nós temos que MA 1,335 newtons por metro. Muito importante essa parte. Agora as coisas estão fechando mais, estão ficando mais enxutas. Vamos partir agora para o equilíbrio de um corpo em 3D.